Mar da Galileia. Cenário escolhido pelo mestre para publicar 4 das 7 parábolas proféticas. Apesar de ser chamado Mar de Tiberíades, em honra ao imperador Tibério César, é no título Lago de Genezaré, citado em Lucas 5:1, que estas águas alcançaram seu maior significado. Isto porque Yam Kinneret significa uma harpa. E olhando para essa grande harpa, nós nos lembramos de seu louvor registrado em Mateus 11:25, quando ele diz: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Queremos lembrar que nós falamos, ok? E queremos que você guarde isso bem firme no seu coração. Não é reino nos céus, é reino dos céus, não é nos céus. Ou seja, nas parábolas, a abertura que ele faz, ele não fala de morar na glória, nos céus, ele fala de reino dos céus, ou seja, a implantação de um governo. E ele, como nós aprendemos, é a matriz. A partir dele, uma nova qualidade de gente surge no planeta Terra. E mesmo voltando para o Pai, ele deixa aqui sua representatividade, ou seja, o reino está implantado. E ele, nessas parábolas do joio, da mostarda e do fermento, ele vai nos contar através de imagens, ele vai nos revelar uma mensagem através de imagens, o que vai acontecer a essa gente que ele chama de seu reino, a essa gente que ele chama de sua noiva, a essa gente que ele chama de seus filhos. Então eu gostaria que você comigo refletisse acerca da parábola chamada parábola do fermento. É uma parábola pequena, é um versículo somente, mas é repleta de ensinamentos, ok? A primeira coisa que eu quero fazer você observar é que ele fala que o reino dos céus é semelhante. Veja, o reino dos céus, não o reino nos céus. O reino dos céus é semelhante, ou seja, através das imagens ele vai transmitir a seguinte mensagem: joio, mostarda e fermento são imagens que vão refletir que tipo de ação o adversário vai cometer contra o seu reino. E na parábola do fermento ele fala alguns detalhes interessantes no versículo só. Por exemplo, vamos destacar aqui comigo. Ele fala: o reino dos céus é semelhante ao fermento. Mas na verdade o elemento, o fermento, não é o mais importante. Existe uma pessoa, e o único personagem na parábola deve ser destacado. Ele fala: o reino dos céus é semelhante ao fermento. Mas você tem que prestar atenção em quem vai manusear o fermento. Ele diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu. Depois ele fala em 3 medidas de farinha, e essa mulher tinha um alvo, até ficar tudo levedado. Ok? Preste atenção. Se nós fôssemos destrinchar, se nós fôssemos arrumar essa parábola para que você pudesse compreender melhor, nós colocaríamos da seguinte maneira. Primeiro, vamos destacar aí o único personagem humano do texto, que é a mulher. Seria a mulher, com certeza, o principal personagem
desta parábola. Apesar de termos chamado de fermento, é somente para a nossa assimilação, mas na verdade a parábola fala da mulher. O único personagem citado na parábola é a mulher. Depois você vai destacar uma coisa que de repente não faz muito sentido para algumas pessoas, mas é importante, que é o número 3. Ok? Você tem a mulher, você tem o número 3. Depois você vai destacar um outro elemento importante, ambos derivados da semente do trigo. Você tem a farinha e você tem o fermento. Tanto a farinha como o fermento são derivados de um cereal, são derivados do trigo. Então você tem a mulher, preste atenção, você tem o numeral 3, depois você tem os derivados do trigo, tanto a farinha como o fermento, nós vamos explicar. E você tem também verbos importantes nesse versículo. Por exemplo, o verbo esconder eu quero destacar e perguntar para você por que ela escondeu. E também um outro verbo que é super importante, que é o verbo levedar. O verbo esconder e o verbo levedar. Eu te aconselho a ir com calma, é um verso só, mas como você está observando, ele tem detalhes. Essa é a capacidade de síntese que o Mestre Jesus tem, por isso eu chamo ele de mestre. É a capacidade de síntese, é muito conhecimento em poucas palavras. Uma vez entendendo essa estrutura, eu hoje com você vou ter que escolher se eu vou falar da mulher, se eu vou falar da farinha, se eu vou falar do fermento, se eu vou falar do numeral, se eu vou falar dos verbos. Eu vou ter que escolher, eu vou ter que priorizar. É um erro gravíssimo tentar ler essa parábola sem perceber esses detalhes. Ok? O arquiteto, o grande arquiteto, com certeza é detalhista. E ele deixou aqui alguns conhecimentos interessantes. Como nós já temos falado, é uma inocência, é uma infância pregada até mesmo de púlpitos, pensar que o evangelho em Mateus existia quando o mestre contou esta parábola sobre o barco. O interessante é que ele está registrado em Mateus, mas não existia ainda o evangelho em Mateus, não existia o evangelho em Marcos, Lucas, João, não existia ainda Atos dos Apóstolos, não existia Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, não existiam essas cartas, não existia nenhum desses escritos. O mestre está contando essas parábolas para quem tem na mente, na nossa contagem, na nossa maneira de arrumar as escrituras, 39 volumes, desde Gênesis até Malaquias. Olha que coisa interessante. Quando ele contou essa parábola, Mateus era um dos discípulos somente, não havia nenhum registro. Então eles estão prestando atenção em tudo que o mestre está falando, e as imagens e os símbolos e as mensagens são extraídas dos 39 livros. Ou seja, vamos repetir aqui: a mulher, o número 3, os derivados do trigo, seja farinha ou fermento, e até mesmo os verbos esconder e levedar, eles não são extraídos das linhas do chamado Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Nós vamos ter que recorrer ao passado. Eu vou priorizar hoje nesse comentário o fermento, não porque ele tenha aparecido primeiro, mas porque de propósito queremos deixar a mulher para o último comentário.
e você vai acompanhando comigo. Eu gostaria que você refletisse, que você não fosse induzido por mim ou por quem quer que seja, mas que você refletisse. Uma das premissas desta meditação e de quem está falando com você é o seguinte: está escrito, nós cremos. Está escrito, nós aceitamos. Não está escrito, não importa quem tenha falado. Não é o currículo que me impressiona, mas a capacidade de ser usado pelo Espírito Santo, como disse o apóstolo Paulo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais, porque essa é a linguagem do Espírito Santo. Ele vai falar em Gênesis e em Mateus vai ter um eco, uma simetria, uma combinação perfeita. Então, comparando coisas espirituais com coisas espirituais, eu vou buscar a fonte de onde o mestre bebeu. De onde o mestre vai extrair a ideia do fermento? Então, a princípio, eu quero que você compreenda comigo que a palavra fermento é uma palavra muito forte na cultura antes do povo judeu e depois com o povo judeu. Nós vamos explicar. O que seria o fermento? É a pergunta que nós deveríamos fazer. A princípio, nós vamos usar aqui uma definição que foi extraída de um livro de Herbert Luquier, chamado Todas as Parábolas da Bíblia. E o irmão Herbert, que foi um pesquisador acerca de parábolas, ele diz que possivelmente o que nós chamamos de fermento não é o químico como nós usamos hoje, mas é um pedaço de massa fermentada retirada de uma massa feita anteriormente. Ok? Seria um pedaço de massa fermentada retirada de uma massa feita anteriormente. Ou seja, nós vamos ter que buscar base bíblica para a afirmação do irmão Herbert. Mas tem base bíblica para o que ele está falando. E a base está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. No texto que o apóstolo Paulo fala, nós vamos ler para não ficar nas nossas palavras. O apóstolo, ele cita uns detalhes muito interessantes. A concepção que o apóstolo tem acerca do fermento. Preste atenção. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 diz, 1 Coríntios 5, 1, ok. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, diz o apóstolo, à igreja em Corinto, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu pai. Verso 2 de 1 Coríntios 5. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, verso 4, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, verso 5, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Eu li 1 Coríntios 5, do verso 1 ao verso 5. O que o apóstolo está denunciando? Chegou aos ouvidos do apóstolo que havia imoralidade dentro da igreja em Corinto. Um homem estava possuindo a mulher do seu pai. De que maneira o apóstolo vai tratar dessa questão? O rapaz, com certeza, que deitou com a mulher do seu pai, fazia parte da igreja em Corinto. Com isso eu quero que você entenda. Vamos lembrar a definição que o que seria fermento? Não o fermento químico como usamos hoje. O fermento seria uma parte da massa que tinha sido retirada e depois ela é colocada numa massa nova. Então, na concepção antiga, o fermento era parte de uma massa antiga. E você vai entender comigo. Mas fazia parte da massa.
A ideia do fermento entre eles é uma ideia interessante, porque não é algo estranho à massa, mas é algo que faz parte da massa. Vamos repetir aqui com você o que nós queremos que você entenda como o que é o fermento na concepção bíblica. É um pedaço de massa fermentada, retirada de uma massa feita anteriormente, mas faz parte da massa. O interessante é que em 1 Coríntios capítulo 5, o rapaz que deitou com a mulher do seu pai, ele fazia parte da massa. E o que aconteceu? Quando ele deitou com a mulher do seu pai, na mentalidade do apóstolo, que foi um fariseu, mas não é mais, mas ele conhece as escrituras, os 39 volumes, ele diz o seguinte: esse rapaz que está no meio da igreja em Corinto, ele azedou, é o termo que eu vou usar aqui, ele azedou. E o conselho do apóstolo confirma essa definição de que é realmente uma parte da massa que entrou em processo de fermentação e que ela vai ser colocada na massa nova, e toda a massa nova vai inchar, vai levedar. Então preste atenção no que o apóstolo vai falar para nós. Versículo 6 de 1 Coríntios capítulo 5. Não é boa a vossa, na nossa tradução está jactância, a vossa vanglória, a vossa soberba. Ele diz: não é boa a vossa jactância. E ele faz a pergunta, que depois ele repete na carta aos Gálatas: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Essa expressão é muito rica. Ele fala: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então vamos lembrar, ok? O fermento, na concepção bíblica, um dia foi parte da massa. Fermento, na concepção das escrituras, não é algo estranho à massa, mas faz parte da massa. Versículo 7, ele diz: lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também o Mashiach, o Messias, o Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Verso 8 de 1 Coríntios 5. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia. E ele diz: e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O texto é muito rico, nós vamos tentar com calma, devagar, para que você possa compreender. Então vamos lembrar, Mateus capítulo 13, verso 33, vamos lembrar. O texto diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Voltando para 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo, ele confirma que o conceito de fermento era de um elemento que fazia parte da massa e azedou. Seria mais ou menos como se você fosse fabricar uma massa e você separasse uma parte da massa à parte para que ela possa entrar em processo de fermentação. Depois, quando você vai começar a fazer uma massa nova, você pega aquela massa já fermentada e introduz. Eu tive a oportunidade de trabalhar em panificação e existia esse costume de deixar uma parte da massa literalmente azedando, entrando em processo de fermentação, para depois ser colocada na massa nova. Esse era o conceito deles. O fermento para eles não era um elemento estranho, mas era uma parte da massa que tinha azedado. Na concepção do apóstolo Paulo, nós temos distinção aqui. Para ele, o rapaz é massa fermentada. Para ele, a igreja em Corinto é uma massa limpa, pura. Então ele separa algumas coisas que inclusive estão confirmadas na palavra hebraica para fermento. Eu vou te explicar com calma. Existem 3 palavras dentro desse contexto. Existe a primeira palavra hebraica, que é a palavra seor, seor ou saor. Seor em hebraico é o levedado. Levedado é aquele que incha. Ok? É o resultado do processo da fermentação. Seor, o levedado. Depois você tem uma palavra que vai em oposição a essa,
que é uma palavra bem conhecida do povo judeu, que é a palavra matzah. Matzah significa não levedado, que é traduzido para nós como asmo. Matzah, asmo. Pão asmo é justamente matzah, um pão não levedado. Então vamos aprender? Seor, levedado. Matzah, não levedado. E falta uma palavra que hoje é comum no meio do povo de Israel, que é a palavra hametz. Hametz é a palavra para fermento. É a palavra que nos ajuda a entender o fermento, hametz. Então, seor, levedar, levedura, ok? O levedado. Depois você tem matzah, o que não é levedado. E você tem a palavra hametz, que é o fermento. Ou seja, para ser seor, levedado, tem que ter hametz. E para ser matzah, precisa retirar o hametz. O apóstolo Paulo, ele entende que a igreja em Corinto deve ser matzah, ou seja, uma massa sem fermento. Mas ela está levedando, seor, por quê? Porque existe fermento, hametz. Vou tentar te ajudar. Na mente do apóstolo Paulo, se nós fôssemos ainda ajudar a mente a compreender, classificando, o rapaz que deitou com a mulher do seu pai é hametz. O rapaz que deitou com a mulher do seu pai é massa estragada, azeda. A igreja em Corinto é matzah, mas se ela permitir que esse tipo de gente conviva no meio dela, ela vai se transformar em seor. Ok? Vou repetir para você de novo. O apóstolo Paulo confirma a ideia de que o fermento na concepção deles, e não somente judaica, porque ele está escrevendo à igreja em Corinto, para que ninguém possa nos acusar e dizer, isso aí é judaico. Que fosse judaico. Mas para alguns que gostam desse tipo de argumentação, é o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Corinto, uma igreja predominantemente gentílica. E o conceito continua o mesmo, para que ninguém possa dizer, não, esse conceito passou. Não passou, o conceito permanece o mesmo. Qual o conceito? A igreja deve ser uma massa sem hametz, sem fermento. À medida que eu for tratando com você, eu quero mostrar para você, não o conceito judaico, mas a razão do eterno, do Senhor, reprovar esse tipo de convivência, esse tipo de mistura. O apóstolo Paulo, eu quero continuar lendo aqui para você, ele diz o seguinte, não é boa a vossa jactância, e ele faz a pergunta, não sabeis que um pouco de fermento, de massa azeda, estragada, leveda toda a massa? A ordem dele no versículo 7 de 1 Coríntios 5 é, lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, porque sois de fato sem fermento. Se eu fosse fazer a leitura com essas palavras novas que nós aprendemos, eu diria o seguinte, o apóstolo em 1 Coríntios 5, verso 7, estaria dizendo, lançai fora o hametz, lançai fora o fermento, o rapaz, para que sejais matzah, para que sejais uma massa sem fermento, como de fato sois sem fermento. E o que ele quer dizer é o seguinte, Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, versículo 8, celebramos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Aqui nós vamos caminhar para um outro lugar, nós vamos para o Egito, e nós vamos observar por que ele usa o cordeiro em Páscoa para falar de fermento. A princípio parece que o apóstolo está saindo do contexto. Então nós vamos observar se ele de fato saiu do contexto ou nós é que precisamos entender o conceito bíblico acerca do fermento. Halayla
ze halai la ze kulo ma